Bom dia a todos, a paz e a graça do Senhor Jesus sobre todos nós. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe seu dia. Tenha um dia maravilhoso, sempre agradecendo ao Senhor por tudo que Ele faz, sabendo que os dias são maus. Hoje eu vou tratar um tema eu acho que eu já tratei, mas Deus tem me tocado mais nessa questão do amor à riqueza, né? Que é a avareza, né? O que é avareza? É quando a gente se apega demais ao dinheiro, né? Mas seria ao bem materiais, por exemplo. A palavra de Deus fala para a gente amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, todas as nossas forças. Isso tem que estar acima mesmo das posses, de tudo que nós temos, e amar nosso próximo como a si mesmo, né? Ou seja, o que você quer dos outros, que você faça para os outros. E também, se você gostaria que morresse, gostaria que ficasse doente, gostaria que fosse espancado? Não, você não gostaria que fizesse nada disso. Então você também não faz isso com os outros. Mas eu vou focando no tema. Hoje em dia, e até nas igrejas isso está acontecendo, nós estamos se apegando demais a bens materiais. E isso é complicado, né? Porque não só pelos recursos infinitos do nosso sistema que estão sendo destruídos, né? Você sabe, a poluição está aumentando, o efeito estufa está aumentando, o clima está sendo desorganizado, a água pode começar a faltar, alimento começar a faltar, porque está se produzindo em excesso, mas também está se destruindo em excesso, jogando lixo no mar, queimando lixo demais, etc. É porque, bom, isso nem não é tanto assunto, mas muitas vezes, eu falo por mim mesmo, nós acabamos amando mais as coisas do que pessoas. Por exemplo, você sabe, você já passou na rua, né, se você trabalha andando ou não anda tanto de carro, você vai mais a pé, ou mesmo andando a pé. Muitas vezes você já passou por uma pessoa que está passando necessidade. Você vê que ele realmente está passando necessidade, não tem outro nome, né? Seria passando fome. É claro que você tem que saber separar, né? A Bíblia fala que nós não devemos ajudar quem não quer nada com a vida, no sentido assim, quem não quiser trabalhar não coma. Mas você já vê uma pessoa que está passando fome e muitas vezes você fecha o coração para ela, falando que essa pessoa vai gastar tudo com droga, com bebida. Eu, nesses casos, recomendo não dar dinheiro para essas pessoas, mas se você puder comprar comida ou levar com você, você ajudar com comida. Não que a pessoa só precise de comida, mas ela tem que aprender, ela tem que. Nós devemos ajudar as pessoas pobres, né? E hoje em dia, nas próprias igrejas, não só a teologia da prosperidade, né? Hoje também tem a teologia da vitória, né? Que nós somos, não que nós não somos mais que vencedores, mas no sentido de tudo nós podemos, tudo nós somos grandes, nascemos para vencer, para ser o melhor, etc. Mas essas duas teologias estão muito enraizadas. E a palavra de Deus fala, né? Se você tem o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. Não, né? Porque nossa alegria deve estar no Senhor Deus e não em bens materiais ou em coisas temporárias. Por isso tudo vai ser destruído, né? Vai chegar o tempo que tudo isso vai ser destruído por Deus mesmo, né? O mundo vai ser destruído e vai ser reconstruído, isso tudo vai ser feito na vontade de Deus. Mas o que nós fizemos de bom, né? Nossas boas obras, nossas más obras serão julgadas diante de Deus. E a palavra de Deus fala, se você vê uma pessoa necessitada de roupas, de comida, de água, você deixou de ajudar o próprio Senhor Jesus. Ou, por exemplo, você não foi visitar uma pessoa doente, não foi visitar uma pessoa na cadeia. É a Jesus que você não está fazendo isso. Né? Porque todos nós somos criaturas de Deus, né? E Deus nos ensina a amar o próximo, independente do que ele seja, mesmo que, inclusive os nossos inimigos. Todos eles vão receber a punição no dia certo se eles não se arrependerem dos seus pecados, mas isso não é tanto assunto do tema. Mas eu queria deixar esses versículos para nós meditarmos sobre a questão financeira. Né? Jesus fala para não amar as riquezas. Eu citei esse exemplo
ter satisfeito, tendo que comer o que beber, porque nossa alegria tem que estar no Senhor. Estudar a palavra dele e fazer o bem para as pessoas. Nós até podemos ter bem materiais, mas eles não podem ter nosso coração. Por exemplo, eu já devo ter comentado que eu fui muito viciado em videogame, né? É uma coisa que eu gosto mais do que qualquer outra coisa, né? De entretenimento, né? Televisão, filme, cinema, viagem, essas coisas. Se deixasse, antes da minha conversão principalmente, se deixasse eu jogava 15 horas por dia e ainda queria jogar mais. Eu dormia e jogava no outro dia mais 15 horas, né? Estava desempregado e não estava precisando trabalhar no momento. Não é que eu não precisava trabalhar, precisava trabalhar, mas eu estava sendo sustentado para minha mãe, né, nesse caso. Agora, graças a Deus, eu arrumei um emprego e não preciso passar por isso, né? Mas eu estou dando o exemplo do videogame porque é uma coisa que toma o coração tanto de nós, né? Ele vicia, né? Eu não vou ficar falando dos malefícios dele porque todo mundo reconhece, sabe onde o calo aperta, mas eu estou dando o exemplo do videogame porque é algo que simplesmente dá para você pagar tipo R$ 500 um jogo. Hoje em dia tá esse preço, né? Os jogos da Nintendo, mas tem os outros jogos são 300, 200, R$ 100. Aí você para pra pensar quantas vezes você já ajudou uma pessoa, não uma, né? Mas várias pessoas com uma quantia semelhante ao que você gasta num jogo. Tô falando isso pra mim mesmo. É muito raro eu ter gastado tanto dinheiro assim com uma pessoa que precisa, né? Graças a Deus, Deus colocou um ministério interessante para me ajudar. Ele recolhe as crianças que são vendidas para prostituição. É um ministério muito interessante. Eu posso até pôr aqui nos comentários depois, se vocês quiserem ajudar também. É um grupo do WhatsApp que eles buscam. Eles são missionários, né? Eles vivem para isso, praticamente, ajudar essas pessoas que ganham tão pouco que acabam vendendo os próprios filhos para prostituição. Eles passam necessidades, né? E você vê isso, aí você compara, né? Uma pessoa que está fazendo isso está fazendo bem para muita gente, muita criança. E aí você compara com a situação das igrejas que só pregam prosperidade, não só pregam prosperidade, né? Mas praticamente é o que mais é pregado em muitas igrejas. E aí você vê pastores comprando avião, carros caros, iPod, não importa, videogame, que seja. Não importa, cada um. Você sabe o que esses caras estão fazendo, né? Comprando gado, etc. Estão acumulando bens materiais, enquanto as pessoas da própria igreja às vezes estão passando necessidade. Ou na comunidade, perto da casa dele, ou nas ruas, o mendigo. Bom, vocês sabem, né? Vocês vivem em São Paulo, eu vivo em São Paulo, uma cidade que tem contrastes absurdos. Tem pessoas muito ricas e muito pobres. Muito ricas e também muito pobres. E você vê a necessidade, né, de a gente começar a usar o nosso dinheiro sabiamente, porque nós somos mordomos do ouro que Deus, o ouro, né, o dinheiro, porque hoje não trabalhamos tanto com ouro, mas nós somos mordomos e vamos prestar conta até do como gastamos nosso dinheiro, nosso tempo, se a gente serviu mesmo o Senhor ou servimos nossos próprios prazeres e interesses e deixamos Jesus de lado. A palavra de Deus fala também, ai de vocês que são ricos, ai de vocês que têm tudo o que têm, ai de vocês que comem, que vocês têm todos os prazeres, toda a comida, tudo. Vocês vão passar necessidade, vocês vão passar fome, vocês vão sofrer. Por quê? Porque nós não estamos ajudando as pessoas que realmente precisam. E isso está sendo estimulado até mesmo dentro da igreja, estimulando a cobiça. Como eu falei, esses pastores estão enriquecendo e não estão ajudando as pessoas que realmente precisam. Por exemplo, o próprio dízimo não era só um dízimo para a igreja, era para os sacerdotes, era um dízimo também para o pobre e para o necessitado. Mas Jesus aboliu a velha lei. Eu acredito que o dízimo não é dado na velha aliança, não é dado na nova aliança. Nós devemos dar até mais do que o dízimo, eu diria, mas temos
mas para realmente quem vai ajudar a pessoa que realmente é pobre e necessitada, né? Porque os apóstolos nunca roubaram dízimo, mas eles receberam ofertas, né? E geralmente não. E essas ofertas eles distribuíam com os pobres necessitados. Tanto que você vê, a igreja de Atos começa com isso. Eles vendiam suas propriedades, suas riquezas e dividiam entre os necessitados. E não é feito isso nas igrejas, infelizmente é feito o contrário, né? As pessoas estão enriquecendo e pouco estão se preocupando com as pessoas que passam necessidade. Às vezes ficam criando prédios enormes, cheios de sofisticação, cheios de bobagem, que aí faz encarecer os custos, o aluguel, tudo isso, enquanto eles sabem que pessoas passam necessidade na igreja. Muitas vezes você vê que eles estão amando o dinheiro e não estão se dando conta. E um dos pecados que ele não vai levar as pessoas ao céu tá em Mateus, não, é Gálatas mesmo. Gálatas ou Mateus, não lembro, é a avareza, que é esse apego excessivo ao dinheiro, né? Você pode ter suas diversões, tudo, né? Mas onde está seu coração? Será que se Jesus falasse o que ele falou para o jovem rico, você estaria desperto a vender tudo o que tem e dar aos pobres para ter um tesouro no céu e seguir a Jesus? É uma pergunta que eu faço. Será que nós viraremos a cara e ficaremos tristes e iremos embora porque temos muitas riquezas? Você sabe, os apóstolos eles largaram tudo, né? Para servir a Jesus, largaram trabalho, largaram tudo. Passaram necessidade muitas vezes, eram apedrejados em algumas cidades, morreram de forma sendo torturados por dar testemunho do que as pessoas fazem era mal. Eles passavam necessidade, fome, nudez, muitas vezes arrancava a roupa deles. E não é isso que é visto nas igrejas de hoje em dia, né? Até claro que tem igrejas que são perseguidas, mas aqui no Ocidente, né, principalmente a igreja, por isso que tem faltado tanto poder nas igrejas e tanta corrupção, porque as pessoas estão amando o que não deve ser amado. E queira ou não, bom, agora eu já falei um pouco das riquezas, tem outras tantas passagens que Deus fala sobre advertir a querer ficar rico, e por causa da riqueza nós também, tem isso também, né? O dinheiro em excesso também dá possibilidade de pecar em excesso, né? Por exemplo, a pobreza também te faz pecar, você pode roubar para satisfazer os seus desejos, mas pode acontecer isso, né? Mas se você tem dinheiro, muitas vezes você quer mais dinheiro, pode também roubar para ter mais dinheiro, que é o que nós vemos no nosso país, né? Esses políticos não estão satisfeitos com o dinheiro que eles já recebem e roubam cada vez mais, né? Desviam verbas. Hoje nós vemos a corrupção novamente no governo. Creio que no governo passado teve também, mas nesse está tendo mais ainda, né? Nós vemos novamente a mesma situação, né? Os políticos querendo ser eleitos, prometendo ajudar o pobre necessitado e no fundo só usam eles como massa de manobra para roubar cada vez mais eles. Novamente, nós estamos amando o dinheiro mais do que as pessoas. E só Jesus pode nos mudar. E por isso eu peço a Deus todo dia para me tirar dos vícios, da vontade de fazer só o que satisfazer os desejos da carne, né? E, queira ou não, como eu estava falando, dinheiro nos dá muita possibilidade de pecar, né? Você vê que pessoas muito ricas chegam até buscam tanto prazer, né? Tanto dinheiro que acabam muitas vezes se drogando, usando drogas cada vez mais pesadas, nunca tão satisfeitos. Por exemplo, o Chorão, né? Que eu acredito que não lembro direito a história dele, mas eu acredito que ele acabou se matando por causa das drogas que ele consumia. Muitas pessoas bebem demais e acabam estourando o próprio corpo, né? Por ter acesso tanto a dinheiro. Outras pessoas acabam se prostituindo, se entregando ao pecado cada vez mais, tendo relação com várias pessoas, contraindo doenças, e ainda chegando
abandonando os filhos por causa do dinheiro. Bom, tem de tudo, né? Essas situações miseráveis que a gente vive. Não é o problema não é em si o dinheiro, né? As riquezas, mas como você usa elas. Assim como uma faca você pode usar para cortar um alimento, você pode usar para matar uma pessoa. O dinheiro é a mesma coisa. Da mesma forma que você pode ajudar para abençoar pessoas, você pode colher maldição na sua própria vida. Né? O testemunho que tem pastores que compram um jato, né? Caro, de mais de 10 milhões de reais. E aí se vê esse dinheiro não podia ter sido empregado para pessoas que precisam. Precisa mesmo de um jato. Tem pessoas que passam necessidade que você conhece. Não podia investir mais em pessoas e não nesse meio material. A pessoa realmente precisa ficar viajando constantemente para vários lugares do mundo para pregar, sendo que já existe internet. A pessoa precisa ter um jatinho para pregar, não dá para ela ir viajar de classe econômica barata e aproveitar e pregar no caminho, ou ficar um tempo no lugar pregando para ganhar almas igual Jesus fazia, no lugar de só dar uma pregação que muitas vezes vai ser um coach, vai ser um coach, vai ser um sobre dinheiro. Depois ele vai para outro lugar do mundo, e vive assim no luxo. E quando as pessoas realmente passam necessidade, né? Fica para vocês a questão: será que nós estamos amando o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, nosso entendimento, nossas forças? Ou estamos amando mais as coisas desse mundo e o prazer que ele nos dá? Isso vale lembrar também do... Isso eu nem entrei em muitos detalhes, mas hoje em dia, querendo ou não, isso não acontece. Isso tem acontecido até com videogame. Quando eu jogava videogame, quando era criança, os jogos eram muito mais simples, mais inocentes. Hoje em dia tem de tudo, violência excessiva, tem... são até, eu diria, instrumentos de Satanás, né? Você vê jogos muito bem vendidos, um deles é o próprio GTA, que basicamente você rouba carros e mata pessoas, e tem palavrão para tudo quanto é lado, prostituição, e isso é ele, né? E tem tantos outros que estão caminhando para isso, sabe? Para atrair pessoas que estão usando de moralidade, de prostituição, e aí a pessoa acaba indo para outros problemas como a pornografia. Você vê que infelizmente eles estão usando uma coisa que é uma coisa simples, né, que é um jogo que você pode usar para se divertir, mas estão usando até para estimular o mal nas pessoas. Não vou ficar citando o nome de jogo, não preciso perder meu tempo. Eu já citei o GTA, né? Mas você vê que eles estão estimulando, né? Pra gente que pode ser adulto, pode não influenciar tanto um jogo como o GTA, você não vai sair matando e atropelando pessoas. Mas para uma criança que está em fase de desenvolvimento, desde cedo ela já vai absorvendo essas coisas, e como os jogos são cada vez mais real, é igual a pornografia, cada vez mais real, a pessoa quer experimentar aquilo para a própria vida, né? Acontece, né? Claro que não é toda pessoa que vai querer experimentar ou vai querer matar, roubar, destruir, mas você vê que está normalizando, né? E não só isso, né? Como hoje tem muito jogo que está tratando de bruxaria, muitos ficam usando o dragão para tudo quanto é, né? Eu acho que a mídia que mais tem dragão é o videogame. Eu não sei o que acontece, porque cinema quase não aparece tantos dragões, mas... E a gente sabe que o dragão é o diabo, né? Ele está querendo ser cultuado de alguma forma e está sendo usado, principalmente nos jogos assim. Mas como eu não falei, não quero ficar perdendo meu tempo falando de jogo que é destrutivo, porque tem alguns jogos que são bem inocentes, são bem divertidos até. Aconselho até vocês usarem para passar o tempo, um pouco. Mas é o que eu te falo, será que você não gasta mais tempo com o seu próprio prazer do que com a obra de Deus? Isso para cristão, tá? Porque ímpio já está indo para o inferno mesmo e não quer saber de Deus, mas a gente tem que fazer de tudo para alcançar eles. Mas para nós que somos cristãos, será que nós estamos usando todos os nossos recursos, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, nossas finanças,
para Deus. E eu vou dar um exemplo de uma coisa abominável que eu vi numa igreja. O pastor começou a prometer Ferrari. Prometer Ferrari não, falou que o jovem, que nós íamos ser ricos, próspero e tal. Se você crer nessa mensagem, já busca, você vai ganhar pode ser que você ganhe uma Ferrari, busque trabalhar para ter uma Ferrari. Aí o jovenzinho foi inclusive numa loja de Ferrari ver a Ferrari. Mas é tão tapado o que esse pastor falou, que ele parece que ele não entende as coisas, né? Ele não entende que a gente vive numa cidade extremamente perigosa, que andar de Ferrari provavelmente ia dar a morte, ainda mais para um jovem adolescente, que não entende nada da vida ainda, que com certeza vai atrair um monte de mulheres e vai levar ele para prostituição, para fornicação, provavelmente vai ganhar uma doença sexualmente transmissível, e você vê isso pregado no púlpito. No púlpito, tem o pastor estimulando a cobiça para coisas caras, materiais caros. Eu não sou comunista, tá? Eu não estou defendendo o comunismo, mas estou defendendo o que a palavra defende, que é amar o Senhor, ajudar as pessoas que precisam, ser generoso com os pobres. Isso não é novidade no Novo Testamento, não. Na Antiga Aliança, Deus já ordenava a ser generoso com os pobres, com os necessitados, com os órfãos, com as viúvas. E a trabalhar e conseguir o próprio sustento, que é o que Paulo inclusive deu exemplo para nós, trabalhando com as próprias mãos para ajudar os pobres necessitados, para ele não ser pesado a ninguém, né? E continuava pregando, né? Hoje em dia nós muitas vezes queremos promoções, queremos estudar mais para ter um emprego melhor, mas muitas vezes esse emprego está acabando com a nossa alma. Nós estamos trabalhando demais nele, chegando cansado, destruído, vamos ficando doente. Por quê? Porque tentamos entrar de muito dinheiro. Às vezes é melhor você ter um emprego mais tranquilo, você não ganhe tão bem, mas que você possa ter um pouco de qualidade de vida também. Ter tempo para servir ao Senhor. Porque se você realmente estiver ocupado com as coisas do reino, Deus promete que Ele promete que Ele vai te sustentar. Os apóstolos iam de cidade em cidade, se alojavam em alguma casa de uma pessoa que queria ouvir o Evangelho, e depois iam para outras. Eles só recebiam praticamente o que era necessário para viver. Não viviam uma vida de luxo. E Jesus também prometeu para ele: se você não estiver disposto a morrer a morte que Jesus morreu, você não é discípulo de Jesus. E você não vê isso nas igrejas sendo pregado, e muito menos os pastores querendo seguir a Jesus nesse ponto, né? Tem pastores, claro que existem, claro, mas pelo menos aqui, muitas vezes nessas igrejas não é pregado isso. Você tem que estar disposto a ir o caminho estreito, a renunciar à sua vontade, fazer a vontade de Deus, estar perto, estar disposto até ser martirizado pela causa de Jesus, porque o que faz a perseguição não é só falar do amor de Deus, que a salvação é só por Jesus Cristo, que isso também atrai, claro, animosidade, mas as pessoas não gostam de ouvir que elas estão erradas, muitas vezes. Se a pessoa é sábia, ela vai, mas a pessoa vaidosa e a pessoa que não quer saber de Deus, ela quer ficar no erro, quer viver no pecado mesmo, e tem raiva das pessoas que fazem o bem e que ensinam a fazer o bem, né? Elas, infelizmente, estão tão escravas do pecado que elas querem igual Caim, né? Por causa da inveja, matou o próprio irmão. E é isso que nós vemos, né? Se você anuncia uma pessoa que ela está em pecado, ela vai para o inferno, muitas vezes ela vai ficar revoltada, em vez de se arrepender, vai se endurecer cada vez mais até o ponto que Deus tira a vida dela. Pode demorar anos, se Deus é misericordioso, né? Você vê muitos presidentes corruptos ainda vivos e mentindo de toda sorte ainda vivos. Deus está tendo misericórdia, mas vai chegar a hora que Deus vai recolher, né? Eles estão aumentando
a ira que vai vir no dia do julgamento deles. Isso falo por mim mesmo também, né? Eu não estou isento disso. Depois que você aceita Jesus Cristo, você é salvo e recebe o Espírito Santo, né? A palavra de Deus fala que nós temos que perseverar até o fim para sermos salvos. Temos que viver para o Senhor, tudo para a glória dele. Estudarmos mais a palavra de Deus para não ensinar bobagem, igual salvação não se perde. Assim, não é, tem duas linhas, né, que salvação não se perde, mas a palavra deixa bem claro que você tem que perseverar até o fim, tem que ser fiel, tem que renunciar à sua própria vontade, não pode viver no pecado. Quem é nascido de novo não vive na prática do pecado, vai amar o Senhor, vai buscar o Senhor verdadeiramente. E aí tem igrejas que acreditam que você pode nunca ter sido salvo, né? Porque você não nasceu de novo. Tem as suas duas linhas. Eu prefiro ficar com essa passagem mesmo que fala que o salvo ele tem que perseverar, tem que renunciar, tem que viver como o Senhor ordena. E é isso. Eu creio que não. Creio que cada um tem consciência do bem e mal que faz. Eu espero que cada vez mais nós nos aproximamos de Jesus, né? Que não sejamos amantes dos prazeres como muitos são. O Senhor Deus mesmo fala que muitas vezes nós pedimos coisas para Deus e não recebemos porque nós só queremos esbanjar nos nossos prazeres, quando nós devemos novamente usar nosso tempo, nosso dinheiro, tudo que nós temos para o reino de Deus, para salvar o maior número de pessoas possíveis, levar eles a serem transformados e ajudar as pessoas que realmente precisam, né? E sempre ore a Deus a todo tempo, mesmo quando você vai ajudar uma pessoa que ela pode ter más intenções. Pelo menos umas 2 vezes que eu ajudei pessoa, eu vi que ela tinha más intenções, né? Depois acabei vendo que ela estava dominada por demônios, estava influenciada. Então por isso ore para Deus e ajude quem você puder, financeiramente, com comida de preferência. Mas, né, a palavra de Deus fala para nós fazermos isso sempre. Se nós vimos o nu, nós vestimos o nu, né? Assim, não é comum aqui no Brasil existir essa situação, mas em situações de guerra, muitas vezes as pessoas fogem com pouca roupa e acabam perdendo. Ou crianças, muitas vezes na África, não tem roupa, não tem comida direito. E aí às vezes você vê até o mundo, né? As pessoas que não são cristãs ajudando essas pessoas. Tem Médico da Fronteira, acho que tem você vive me anúncios passando na TV que fala que para nós doarmos e ajudarmos umas crianças que passam necessidade. Eu não sei, eu não confio tanto em ONGs assim, né, para ajudar essas pessoas, mas eu creio que é também uma forma de ajudar, né. Eu sei que há desvio de verbos, há muita coisa nisso, não sei se todas não, se muitas são assim, eu espero que não. Mas vamos fazer a nossa parte, né? Para amar mais o Senhor e menos as coisas dessa terra. Principalmente porque muitas delas estão contaminadas, né? Eu participo de um grupo para ajudar pessoas que passam por luta com a pornografia e você vê que muitos não estão dispostos a abrir mão de certos prazeres que contaminam. Por exemplo, tem muito filme hoje em dia que... Muito filme não, a maioria, né? Até mesmo filme de comédia, vai ter cenas de nudez, cenas de prostituição, cenas de zombaria e tal. E aí a pessoa muitas vezes não entende, começa a ser tentada já nos filmes e não quer fazer a renúncia de abandonar essas coisas para conseguir santificar os olhos, para conseguir vencer o pecado. Novamente a gente está vivendo um mundo que cada vez está mais podre. E é isso. A gente está chegando no final dos tempos. Busque não amar o mundo, porque esse mundo vai ser destruído. E o que Deus promete para nós é um mundo muito melhor, né? Um mundo que não vai mais ter roubo, sofrimento, doença, tristeza, amargura, nada, porque os maus vão ser aniquilados
e só vão ser aniquilados, sendo lançados no inferno, né? E tudo vai ser feito de acordo com a vontade de Deus. Os animais vão voltar a ser herbívoros, né? Os que são carnívoros. Vai haver prosperidade em tudo, alimento. Nós vamos estar com o Senhor eternamente. Vamos adorar Ele, vamos buscar Ele. E é isso, irmãos. Eu acredito que ficou meio um grande vídeo. Eu não tratei só um assunto, que é o amor à riqueza. Eu acabei tratando dos assuntos. Vou fazer o possível para cada vez mais ser mais centrado. Tentar, talvez vídeos menores, mas conseguir ser mais sucinto e amar e explicar melhor, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que Ele enche o coração de vocês de amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, paciência, domínio próprio, força, coragem, santidade, pureza, sabedoria, amor, novamente o amor, que é o maior dom. O amor de Deus por nós perdoa uma multidão de pecados, mas nosso amor pelo próximo também perdoa uma multidão de pecados. Se você muitas vezes se sente culpado de ter pecado, busque realmente se arrepender, né? Mudar a mente e não cometer mais esse erro. Mas se você não estiver conseguindo, peça a misericórdia de Deus e peça ajuda para conseguir vencer esse pecado. Confie no Senhor, né? Porque Jesus fala que todo pecado pode ser perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E por isso desde hoje nós devemos buscar nos santificar e amar o Senhor. Nós temos um advogado que passou por todo tipo de tentação, mas sem pecar. Então ele sabe o quanto é complicado as coisas e quanto nós precisamos amar o Senhor. Ele não cobra perfeição para a gente, mas nós devemos fazer o máximo possível, né, para vivermos uma vida que agrade a Ele. Perfeito só Jesus mesmo, e toda a honra seja dada a Ele. Ele pagou por nossos pecados, viveu a vida perfeita que nós não conseguimos por causa da nossa natureza. Mas vai chegar um dia que nós teremos um corpo glorificado que não será mais sujeito ao pecado. Enfim, venceremos e amaremos o Senhor e viveremos eternamente com Ele. Que o Senhor possa, se você tem alguma doença, algum pedido de oração, que você possa pôr nos comentários para nós estarmos orando. Peço que o Senhor Deus cure você completamente, em nome de Jesus Cristo. O Senhor manifeste todo o seu poder e o cure. Perdoe os seus pecados. Que você tenha o hábito de confessar os seus pecados, tanto para pessoas como para Deus. Para pessoas espirituais que vão te ajudar orando por você, porque o pecado ele não é fácil de vencer. A própria pornografia falam que vicia mais que a cocaína, é um vício mais difícil de ligar que a cocaína. Estava até estudando um pouco, porque o ser humano não consegue... Aí não vou falar mais desse assunto, vou deixar para outro vídeo, tá bom? Que Deus abençoe e cure completamente seu corpo, sua alma, liberte você de todo o pecado, te fortalece em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e tenha um bom dia.